Curitiba, com o Júlio Rutz, né? O goleiro Gabriel foi o único que falou lá na saída do jogo no sábado, né? E enfatizou a pressão imposta pelo Curitiba na partida contra o Cascavel e falou também sobre esse resultado, né? Que acabou eliminando o Curitiba do campeonato, Júlio. É isso, né, Linhares? Gabriel, que mais uma vez foi o capitão do Curitiba no sábado e acabou sendo aí uma espécie de porta-voz do elenco após a eliminação no Campeonato Paranaense. Gabriel que preferiu, né, valorizar exatamente esse volume de jogo, garantindo, né, que não faltou empenho e luta para sair de campo com um resultado melhor, e ele também já projetou que a equipe tem tudo para fazer um grande Campeonato Brasileiro e também ter a sua sequência na Copa do Brasil. Vamos dizer, cara, o jogo foi feito no campo deles, tentamos pra caramba, treinamos pra caramba a semana. Cara, não pode ser questionado nada esse time, pode ser questionado sim o primeiro jogo de domingo, onde fomos mal pra caramba, onde reconhecemos, mas durante a semana nós trabalhamos muito. Que jogo que a gente fez, a bola não entrou, mas o que mais que a gente poderia ter feito? Quantas bolas nós chutamos no gol, quantas tentativas, os caras não chegaram no gol, eu não peguei na bola, então assim... É um trabalho que está sendo construído, está sendo muito bem construído, precisa de paciência. Pô, ano passado passamos por um momento difícil pra caramba, saímos. Esse ano a gente quer fazer um campeonato diferente, mas assim, precisa de paciência, não é de uma hora para outra que as coisas são mudadas, chegaram muitos jogadores novos e as coisas vão ser construídas. Pode ter certeza que esse ano no Brasileiro nós vamos fazer um ano diferente. Temos aí terça-feira agora a Copa do Brasil, mas assim, rapaz, o time, o que eu vou falar pro time, o que vai falar pra gente, que jogo que os caras fizeram, quanto correram, quanto brigaram, quanto batalharam, mas a bola não entrou, faz parte do futebol. Então assim, é um trabalho muito bem feito que tem sido construído, precisa de paciência, eu entendo o torcedor, vem aqui em casa e tudo mais, e a gente não consegue reverter o placar, mas assim, a nossa esperança e aquilo que a gente tem trabalhado é para dar muitas alegrias para ele durante o ano. Gabriel, qual que é o impacto dessa eliminação, já pensando no jogo de terça-feira? Não, o impacto da eliminação é que a gente está fora do Campeonato Paranaense. O Gabriel, curto e objetivo na pergunta que eu fiz para ele ali na saída do campo, né? Afirmando aí que agora, né, não tem impacto nenhum a eliminação do Campeonato Paranaense em relação à partida na Copa do Brasil. E é isso que o torcedor espera, né? Que o time assimile o mais rápido possível e possa entrar em campo amanhã concentrado contra o Criciúma. Nós falamos lá no primeiro bloco muito sobre a cobrança da torcida Coxa Branca, né, em relação aí ao trabalho do técnico Antônio Oliveira. E o treinador na coletiva foi perguntado a respeito dessas manifestações das arquibancadas e ele minimizou aí a queda no estadual, afirmando que o Campeonato Paranaense não determina como será o percurso do time no Campeonato Brasileiro. Não, acho que isso não determina nada. Primeiro, respeitar o torcedor, que tem sempre legitimidade de contestar da forma que ele entender. Agora, o Campeonato Paranaense não determina nunca aquilo que vai ser o nosso percurso dentro do Campeonato Brasileiro. Quero que seja mais... Tem uma equipa, o ano passado chegou à final da Libertadores e ganhou o Paranense. Não, pois não. Portanto, mas é assim, mas isso faz parte. Nós tínhamos um objetivo, lutámos por ele, acabámos por ser penalizados daquilo que nós não fizemos no primeiro jogo. Hoje demos tudo, fizemos tudo, acaba por esbarrar numa excelente exibição do goleiro adversário, mas estamos muito satisfeitos com o nosso desempenho, com o nosso rendimento. Faltou-nos um golo, fomos incompetentes nessa fase da finalização, mas estamos muito satisfeitos com o caminho que nós escolhemos, tristes, que é bem evidente pelo resultado. O Antônio Oliveira aí falando da incompetência nas finalizações e citando a atuação de gala, né, do goleiro André Luiz. Curitiba agora tem o foco aí na Copa do Brasil contra o Criciúma, né? Tem que virar essa página, hein, Felipe Dalck e Janaína, porque perdeu a classificação, né? Agora é bola pra frente, né? Como dizem aí na gíria do futebol. Claro que tem os reflexos essa eliminação no Campeonato Estadual, mas a Copa do Brasil passa a ser agora o foco, muito importante pela questão financeira, né? E pela questão de manter o moral elevado do clube, porque está só no começo da temporada. Eu não concordo com alguns pontos do trabalho do Antônio Oliveira no geral, mas o que ele falou nessa resposta que o Júlio trouxe, eu acho muito certo, no geral, certo? Porque nem sempre times que vão ganhar o Campeonato Estadual vão voar no Campeonato Brasileiro. Ele até citou o rival, que ano passado perdeu o Campeonato Estadual, né? Foi eliminado na semifinal e chegou na final da Libertadores.
né? O grande ponto disso tudo... E o Coritiba que ganhou o estadual no passado e ficou lutando para permanecer, né? O grande ponto é que o torcedor, ele também tem que entender o que ele quer. Porque às vezes o torcedor fala, não adianta nada ganhar estadual e ir mal no brasileiro. Tá, tudo bem. Daí ganha o estadual, tá tudo mil maravilhas, aí vai mal no brasileiro também e tá tudo ruim. Eu não acho que o estadual seja algo que vá mudar muito na carreira, na vida de um clube. Principalmente clubes de Série A, eu quero dizer, né? Claro, se um time, por exemplo, como o Maringá ganhar um campeonato estadual, vai ser sensacional pro Maringá. É uma baita de uma conquista. Só que precisa entender também que esse trabalho sendo construído, ele é muito diferente dos outros que estão acontecendo. Vejo muito torcedor pedindo a cabeça do Antônio Oliveira, e eu acredito que se amanhã existir uma eliminação, ele vai ser demitido, não tem o que fazer, porque o futebol é resultadista, mas eu acho que daí não tem convicção. Porque o clube contrata um treinador hoje, né? Eu tô falando do Coritiba especificamente. O Atlético também é assim, mas eu tô falando do Coritiba pela situação. O clube contrata sabendo o que quer para o seu time. Porque existe toda uma análise, né, do departamento de mercado para apontar características do treinador. E essas análises são colocadas à mesa da diretoria, e a diretoria observa, a gente quer jogar dessa maneira, então vamos contratar esse aqui que tem essa característica. Então o que me incomoda mais no futebol brasileiro é você sair de um Antônio Oliveira para contratar, sei lá, um Dorival Júnior. Não que se o Dorival seja ruim, pelo amor de Deus, gente, o Dorival é ótimo, o Dorival é campeoníssimo, campeão da Libertadores atualmente. Só que eu quero dizer que são características de jogo diferentes. Então não adianta você começar com um treinador, montar um elenco focado para esse treinador, para o trabalho que esse treinador tem em mente, e você demitir em 3 meses. Esse que é o ponto que pra mim pega muito no campeonato, no futebol brasileiro no geral. O próprio Morínigo, né, que passou no Coritiba, você lembra, ele no campeonato estadual ele nem se classificou. Sim, né? Daí chegou na Série B, ele arrastou a Série B inteira. Exato, e ali era um momento que a diretoria podia ter pensado, vamos demiti-lo. Demorou pra mandar o Morínigo embora, na minha opinião. Não, mas demorou na Série A, talvez. Demorou na Série A. Na Série A, na Série A. O Coritiba estava no Campeonato Paranaense, não se classificou, 2021, né? Foi uma fase ruim do time, né? Mas a diretoria teve a paciência com ele de entender que o trabalho estava sendo bem construído, né? E ele na Série B nadou de braçadas. E daí depois foi campeão estadual. Agora, Dal, que eu acho que o que preocupa o torcedor coxa branca nesse momento é a falta de evolução do time. Concordo. A gente viu da primeira até a 6ª rodada o Coritiba até jogando bem no início desse campeonato estadual. E o que, enfim, nas redes sociais a gente vê muitos torcedores escrevendo exatamente o que eu vou falar agora, é a falta de repertório. Chegaram os reforços, como você disse, eles foram contratados para o técnico Antônio Oliveira, e o que o torcedor coxa branca depois do sábado, como a gente já disse aqui, o resultado do sábado foi apenas uma consequência do que aconteceu na semana anterior, né? E a má atuação que o Coxa teve, inclusive diante do Operário, e que vem tendo nas últimas rodadas. Mas o que preocupa o torcedor coxa branca é essa falta de repertório. Só o Coritiba nas últimas rodadas vem apresentando só chuveirinho de cá, chuveirinho de lá, chuveirinho de cá, chuveirinho de lá. Não tem uma criação da jogada, não tem aí uma jogada ensaiada que surpreenda o seu adversário. E eu acho que é isso que faz com que o torcedor esteja, entre aspas, inseguro com o trabalho do técnico Antônio Oliveira. Acho que o questionamento é até quando esperar para ver se realmente essa filosofia e essa convicção no trabalho dele vai realmente engrenar. Porque o Coritiba, tirando o jogo contra o Moitá, né, que eu acho que é algo que não entra nessa análise, mas nos últimos 6 jogos no Paranaense, o Coritiba marcou 2 gols, né, e apenas 1 gol no Couto Pereira, sendo que foi onde o Coritiba conseguiu criar muitas oportunidades. Esse é o ponto. Eu acho que o Coritiba não é questão de variação tática ou algo assim, porque o Coritiba tentou apresentar e o Coritiba cria muito. O volume de oportunidades é grande. Entendeu? Então eu não consigo entender. Não é que eu não consigo entender o torcedor, eu não consigo concordar com o torcedor no momento em que ele fala que o Coritiba é fraco. Não tem variações, não tem algo assim. Eu não concordo, de verdade. Eu acho que o Coritiba tá num caminho certo,
porque o Coritiba consegue jogar bem na maioria das partidas. O problema tá sendo a incompetência para finalizar, para fazer gols. E outro ponto que daí talvez seja culpa sim do Antônio Oliveira. Vários jogadores que se destacaram nos últimos tempos parece que evoluíram com o Antônio. É o caso do Manga, é o caso do Bruno Gomes. O Manga não jogou nada no último sábado, gente. O Manga não joga nada faz tempo. Sim. O Manga, eu acho que desde... a gente até comentou isso aqui. Desde o Atletiba, quando ele teve aquela expulsão, aquela briga, que ele foi lá, ele estava aqui na linha lateral, ele foi lá armar a confusão lá. Sim. E ele se assustou com a reação dos jogadores do Atlético, e ele mudou, a gente falou isso, ele mudou a postura dele dentro do campo, ele deixou de ser aquele jogador briguento, birrento e tal, e ele tá assim mais alheio a esses problemas que acontecem. Deixou de ser tão ranzinho. E ele deixou de ser também um jogador muito competitivo. Isso que eu ia falar, parece que diminuiu o intuito competitivo dele, né? O ímpeto, perdão, competitivo dele. Eu acho que essa briga causou um impacto muito negativo nele. Existem jogadores que como só continuando essa lista, Jesus Trindade, Bruno Gomes. O Bruno eu até citei, mas eu acho que ele foi muito bem nesse último jogo. Foi Daí bem. Talvez assim eu consigo Deu tirar uma passada de pano. Eu consigo passar o pano pro Bruno Gomes porque tem um crédito. Contra o Cascavel jogou muita bola. Natanael, o Natanael tá muito diferente do que ele era. Então isso me incomoda um pouco. O Jesus Trindade foi o grande elo do Coritiba para escapar do rebaixamento no ano passado. Esse ano ele começa muito bem e aos poucos ele vai evoluindo. E eu não consigo entender o que está acontecendo. O sistema de jogo talvez não esteja favorecendo esses jogadores. E eu já citei várias vezes. Talvez não tenha tempo para esperar isso, mas eu gostaria de ver o Coritiba no esquema de jogo para que o Antônio foi contratado. Eu li o relatório do Antônio, gente. Eu li o relatório que o Antônio foi contratado pelo Coritiba. A forma como o Antônio jogar com os médios. Só que sem os médios ele não consegue jogar. E talvez isso seja a falta de variação, mas mesmo assim ele está tentando. Ele tentou um jogo com 3 zagueiros, mas esse eu vou descartar porque foi horroroso. Só que ele tá tentando com o Marcelino de meia, ele tá tentando empurrar o Robson para segundo atacante, para criar volume na área. Ele tentou também com o Robson de meia mesmo. Ele tentou com os que médios. deu muito certo lá contra o Maitá, né? Sim, só que contra o Cascavel, não infelizmente, o André Luiz conseguiu defender várias bolas importantes. Se consagrou, né? O André eu acho que vai ser um cara que vai fazer diferença aí nessa proposta de jogo. Absoluto. Porque ele tá voltando aos poucos, né? Sim, mas Linhares, essa também precisa de tempo, né? Essa é uma pergunta do torcedor, inclusive. Se o Andrei não aguenta o jogo inteiro, por que não começar com o Andrei e deixar ele pro segundo tempo? Porque daí você pra ver até quando ele aguenta. É uma substituição garantida, queimada, né? Esse é o grande ponto. O treinador, ele pensa em não queimar substituições, porque pode acontecer qualquer coisa em qualquer momento. Beleza, o Andrei não vai aguentar, então ele vai ter que sair com 15 minutos do segundo tempo. Ok, é uma substituição que você tem. Só que se acontece uma lesão no primeiro tempo, você já tem só mais uma parada. O Rodrigo Pinho, até o Carlos Mion tá participando aqui, ele tá lembrando, né? No começo ele fez 5 gols e depois parou de fazer gols, né? Um cara que meio que sumiu no time também, né? Aliás, essa posição ali, né? Porque tem o Rodrigo Pinho, tem o Fabrício Daniel, não funcionou mais ninguém ali depois do Atletiba, né? Da rodada. O Fabrício também é um cara que me surpreendeu negativamente. Porque a informação que a gente tinha é que ele era o melhor jogador treinando na pré-temporada. Eu até citei no jogo, até peguei um pouquinho pesado, falei que o Fabrício é um jogador de Instagram, porque ele é um cara... É verdade. Instagramável. Mas essa é a minha percepção sobre o Fabrício, porque ele é um jogador que ele faz jogadas de efeito e fica a semana inteira postando no Instagram. Faz os recortes. Só que ele não é objetivo. E ele tá mal ainda. Além de tudo, ele tá mal. Pois é, ele passou por uma contusão, né, no começo do campeonato. Um torcicolo. Né? Aí, mas assim... Só que assim, pra centroavante, o Coritiba precisa contratar. Talvez o Daverson não teria perdido os gols que o Rodrigo Pinho não fez no jogo contra o Cascavel. Ontem, muita gente nas redes sociais até falou que saudade do Léo Gamalho, porque o Gamalho, das chances que o Coritiba teve, pelo menos umas 2 o Gamalho tinha guardado. Eu entendo. Só que existe um ponto muito específico nesse caso. Por que o Léo Gamalho saiu do Coritiba? Por que não quiseram mais continuar com o Léo? Porque o Léo, ele já é um jogador veterano, ele é um jogador que ele não tem uma ajuda
como deveria ser, como é necessário em jogos de Série A, por exemplo. O Léo Gamalho, ele é um a menos em campo. Ele é o cara que quando vem uma bola pra ele, vem duas bolas, ele vai decidir em uma. Só que e se o time não conseguir criar essas oportunidades pro Léo, o Léo vai ser nulo. Então é por e isso eu acho que esse é um problema hoje que o Rodrigo Pinho está sofrendo. Sabe por quê? Porque assim, o Rodrigo Pinho tem concluído muito cruzamento, muita jogada aérea. Aí que tá. Mas a bola não está sendo trabalhada para chegar ali numa oportunidade verdadeira para ele poder concluir. E no começo do campeonato estava acontecendo isso. E quando ele fez mesmo 5 gols. Conseguindo criar às vezes oportunidades interessantes. Então, como ele criou contra o Cascavel. Acho que ele se isolou, ele deu um giro sensacional e bateu, só que ele bateu cruzado e a bola foi para fora. Só que o cabeceio, eu falei isso durante o jogo. O cabeceio, muitas vezes, ele não consegue ser direcionado. É difícil, porque às vezes você tá disputando a bola com o zagueiro. Pressionado. Então, pra você subir, você sobe e cabeceia apenas. Você não consegue direcionar você não lá consegue no cantinho. fazer o movimento técnico perfeito, né? Porque você tá sofrendo ali um empurrão, uma carga, se vocês alguma forem coisa. perceber, foram 14 cabeçadas durante o jogo, né? Várias delas pra fora. Mas as que foram no gol, o André Luiz defendeu pegou sem tudo, se movimentar muito. Porque as não cabeçadas foram super geralmente defesas, eram né? no meio. Aqui o Rodrigo Pinho conseguiu direcionar e acertou a trave. Eu lembro de uma história do Zico. O Zico jogava no Maracanã e ele tinha como referência uma cor de uma placa que ficava atrás do gol. Porque a tendência do atacante, isso é estatístico, é chutar onde está o goleiro. Porque ele chuta de cabeça baixa e normalmente ele acerta onde está o goleiro, muito do lado ali. O Zico, ele tinha uma referência de uma cor atrás de uma placa e quando ele chutava, ele tinha aquilo como... naquela porque ele sabia que ali era difícil do goleiro estar. Então ele fazia muito gol assim. Pega a dica Curitiba, pega outra referência. Alô, Rodrigo Pinho. Então o atacante Rodrigo tem Pinho. muito disso, né? Ele tem... o goleiro ali, aquele vulto do goleiro acaba sendo uma referência e o cara normalmente acaba jogando a bola onde está o goleiro. Então são atacantes geniais que tem essa percepção de poder tirar a bola exatamente de onde está o goleiro. Essa é a diferença de um Cristiano Ronaldo, né, de um Messi, sabe? A gente está falando dos gênios aí. Então o jogador comum, ele tende a jogar a bola onde está o goleiro porque o campo visual dele leva o direcionamento da bola para ali. Então o Zico falava muito isso antigamente. Então ele tinha no Maracanã lá, eles colocavam um pano às vezes para o Zico poder se reverenciar. Pois não, Júlio? Só fazer um registro aqui, Violinha. Primeiro, se o Curitiba, né, passar pelo Criciúma na Copa do Brasil, os jogos de ida da terceira fase, né, estão previstos para acontecer só na semana do dia 12 de abril e a volta no dia 26 do mês que vem. Ou seja, né, praticamente um mês que o Curitiba vai ter de trabalho realmente para ter aí um tempo de preparação dentro de campo, né? Trabalho aí da comissão técnica e também o trabalho da diretoria, né? Se avaliar aí que precisa fazer aí uma mudança de rota para a sequência da temporada, né? Serão praticamente um mês aí que o time vai ter então para conseguir aí reorganizar a casa. E outra coisa, Vinhares, o Aleph Manga publicou uma nota nas redes sociais depois da partida contra o Cascavel, dizendo estar muito triste pela eliminação do Campeonato Paranaense e que só Deus sabe, né, o quanto queríamos continuar na competição, nas palavras aí do Manga, citando que a equipe lutou do início ao fim e que vai continuar aí na luta, pois a temporada vai ser longa. Manga aí que agradece o apoio aí de toda a torcida. Ele falou que não faltou empenho, mas, como a gente até tinha comentado, né, Linhares, faltou o desempenho mesmo, né? Faltou a finalização para conseguir acertar o gol. E eu acho que o Curitiba precisava pelo menos de uma vitória ontem, né? Para parar com essa zica, porque a última vitória do time, né, tirando a Copa do Brasil, foi contra o Londrina, que nem se classificou. Então, assim, eu acho que esse nervosismo também vai se acumulando, né? Mas agora é uma competição só, é só a Copa do Brasil, e eu acredito que o Curitiba tem condições, sim, de mostrar mais do que tá mostrando. Só um ponto rapidamente, pra mim, na minha concepção de futebol, do que eu entendo, do que eu quero, do que eu gosto de ver, no sentido até do planejamento dos clubes, o momento de trocar, se quiser trocar, é agora, tá? Quarta.
Quarta-feira. Se ganhar, perder, independente, porque daí você tem tempo para um treinador fazer praticamente uma intertemporada de 20 e tantos dias, para daí sim poder continuar com o isso trabalho até novo. que eu ia dizer, né? O Coritiba tem o jogo de amanhã, que é pressão, que precisa do resultado, precisa da classificação, não tem outra alternativa, né? Mas ele vai ter um mês aí para fazer um bom planejamento para o restante da temporada, avaliar os erros desse início, né? E colocar a casa em ordem e se preparar para fazer um bom campeonato brasileiro, que eu acho que é o grande objetivo do Coritiba. Sim. A Copa do Brasil, claro, cada fase é uma fase, é um passo que você tem que se concentrar nele a cada vez que aparecer.